Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer o Bookshelf Tour 2026 para vocês. Bora lá? Aqui, gente, é a visão geral da minha estante. Como que ela tá? Aí eu tinha acabado de organizar ela, então ela tava uma belezinha. Começando pela parte de cima, gente, que tem, assim, um bololô de gêneros. Vamos começar. Aqui eu tenho os livros de A Seleção, começando com o primeiro, né? A Seleção. Aí depois tem a Elite e a Escolha. Diário da Princesa, o primeiro livro. O livro das Princesas. Para todos os garotos que já amei. PS Ainda Amo Você. Agora e para sempre, Lara Jean. Árvores dos Desejos. É assim que acaba. A 5 Passos de Você. Minha gatinha curiosa, querendo saber o que eu tô fazendo em cima da cadeira. Voltando. Entre o Amor e a Guerra. Através do Espelho. As Invenções de Hugo Cabret. Ai, gente, difícil essa palavra. Aqui eu tenho alguns livros deitados, gente. Eu não vou tirar porque essa parte foi um pouquinho complicada. Mas é pra ver quais livros que são. Aí tem Forrest Gump. O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes em outra versão. Belo Desastre. Orgulho e Preconceito. O Jardim Secreto. A Menina que Roubava Livros. Diamantes do Sol. Diário de uma Paixão. Macbeth e Hamlet. Aí aqui tem um box da Anne, tendo Anne de Green Gables, que é o Anne of Green Gables. Anne of Avonlea. E o Anne of the Island, alguma coisa assim, gente. Scarlet. Para Sempre Minha Garota. E Diário de uma Garota Nada Popular, o primeiro livro. Tenho 2 livrinhos infantis que eu gosto bastante, que eu lia bastante quando eu era pequena. Um folhetinho, Se Não Fosse Você. O Pequeno Príncipe. Tem alguns livros do Shakespeare, tem alguns livrinhos dele. Nesse daí, gente, ele tem Romeu e Julieta, Macbeth e Otelo. Frankenstein. A Hospedeira. Estilhaça-me. Incendeia-me. Restaura-me. Desafia-me. Biblioteca da Meia-Noite. Crave a Marca. Divergente. Convergente e Insurgente. Mentirosos. E o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Indo para a parte de baixo, começando aqui então com O Sol da Meia-Noite, Crepúsculo e Vida e Morte, ele é um livro duplo. Aí tem Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Aí, gente, eu tenho Crepúsculo nessa edição belíssima que meu namorado me deu de aniversário. Gente, é belíssimo mesmo, muito lindo. Ele forma a Bella e o Edward. Gente, coisa mais linda essa edição. Voltando. Tem A Breve Segunda Vida de Britannia, De Sangue e Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo. Aí no cantinho tem alguns DVDs de Crepúsculo em inglês. Entrevista com o Vampiro. Noiva, nessa edição belíssima também. Drácula. Aqui em cima, gente, nessa parte de cima, eu tenho alguns contos. Formaturas Infernais. A Cruz de Moria e o Baile dos Deuses. Marcada. Traída. Escolhida. Indomada. Caçada. O Beijo das Sombras.
Aura Negra, Tocada pelas Sombras, Promessa de Sangue, Laço do Espírito, O Último Sacrifício, O Médico e o Monstro. Alguns livrinhos deitados como Mordida, Carmila, A Iniciação, A Prisioneira e o Poder, O Despertar ou Confronto, A Fúria, Reunião Sombria, Anoitecer, Almas Sombrias e Meia-Noite, do Diário de um Vampiro. Do Vampiratas eu tenho 3 livrinhos, os 3 primeiros e o último, que são 6 livros. Vindo para a parte de baixo com Harry Potter, Percy Jackson e alguns livros de anjo. Aí começando com essa edição de Relíquias da Morte. Animais Fantásticos, Harry Potter e a Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu tenho o box da biblioteca, que tem Quadribol através do século, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e Contos de Bidou Bardo. O Mundo Mágico de Harry Potter, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Cálice de Fogo e o Prisioneiro de Azkaban em outras edições, O Ladrão de Raios, O Mar de Monstro, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e o Último Olimpiano, O Herói Perdido, O Filho de Netuno e a Marca de Atena, A Casa de Hades e o Sangue do Olimpo. Esses são de Percy Jackson. Indo para outra parte agora, A Garota da Capa Vermelha, O Livro das Sombras, Bruxa de Sangue e O Círculo, Sussurro, Crescendo, Silêncio e Finale, Hush Hush, essa saga, Beijada por um Anjo 1 e Beijada por um Anjo 2, A Força do Amor, Halo, Hades e Raven, Fallen e Tormenta, Livro da Noite, Pássaro e Serpente, Perdido e A Maldição do Mar. Indo para mais uma prateleira, então, temos aqui uma prateleira bem fantasia, começando com essa edição de A Rainha Vermelha, uma edição belíssima, capa dura, nossa, lindíssima. Aí temos Coroa Cruel, A Rainha Vermelha na edição normal, Espada de Vidro, A Prisão do Rei, Trono Destruído e Tempestade de Guerra. Uma é um pouco fora de ordem. A da mesma escritora temos Destruidor de Mundos, Destruidor de Espadas e Destruidor de Destinos. Esses eu ainda não li. E por último, nessa parte, temos As Crônicas de Spiderwick. Próximo livro, tenho essa edição de luxo de O Príncipe Cruel. É uma edição belíssima também. Ela, gente, é incrível. Ela tem uma numeração, ela é toda preta, tem, nossa, detalhes incríveis. Esses desenhos, assim, na parte de dentro, nossa, gente, belíssima. Não tenho o que falar, é belíssimo. Eu amo essas edições de luxo, vocês podem perceber, né? Porque eu tenho várias. Aí, começando com o box, eu tenho O Canto Mais Escuro da Floresta, O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada. O Herdeiro Roubado, O Trono do Prisioneiro.
Indo para outra coleção, temos Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite. Aí, agora indo para as edições de luxo de Trono de Vidro, eu tenho A Lâmina da Assassina, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades. Da mesma autora, eu tenho essa edição de luxo de Corte de Névoa e Fúria, e tenho a primeira edição, que é Corte de Espinhos e Rosas, ainda da mesma escritora, Casa de Céu e Sopro. Indo para mais um box, eu tenho esse box dessa trilogia, que é Princesa das Cinzas, o primeiro livro. O segundo é Dama da Névoa. E o terceiro é Rainha das Chamas. Gente, esse daí também eu ainda não li, essa trilogia. Para a prateleira de baixo, continuando com bastante fantasia. O primeiro livro eu tenho O Despertar da Lua Caída, Quarta Asa. Eu deixo Chama de Ferro virada para poder mostrar o corte dele com esses desenhos. The Kiss of Deception, A Pequena Sereia. Aí temos mais um box. Esse é o box de Sombra e Ossos, com o primeiro livro sendo Sombra e Ossos. Aí o segundo sendo Ruína e Ascensão. E o terceiro, Sol e Tormenta. Agora, para os livros que ficam aqui em cima, eu tenho Como Treinar o Seu Dragão, o primeiro livro, O Mistério da Estrela e Coraline, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Coração de Tinta, Sangue de Tinta, Morte de Tinta e Cor da Vingança. Garota de Neve e Vidro. Gente, estamos quase acabando. Penúltima prateleira, vamos lá. Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Essa edição também é muito belíssima. Gosto bastante, ela é pequenininha. Conjurador o Aprendiz, Jack Sparrow, A Volta do Capitão Gancho, Alice no País das Maravilhas, e também tem um mangá de Alice no País das Maravilhas, e outro livro também. Branca de Neve o Caçador, Asas Reluzentes, O Aprendiz de Assassino, Lágrima, Inimigo Sombrio, Cair das Trevas e Amada Imortal. Tá fora de ordem esse aí também, gente. As Crônicas de Nárnia, Cidade dos Fantasmas, Túnel de Ossos, Ponte das Almas. Tenho esse box que também a pintura fica visível porque é muito lindo, que é o box de Divinos Rivais e Promessas Cruéis. Aí eu tenho um livrinho aqui do Mágico de Oz, indo para a última prateleira, gente. Estamos quase. Aqui eu tenho duas HQs, uma do Superman e uma do Batman. Tenho esse livro, gente, que ele é um livro infantil de super-heróis. O Herói do Universo dos Sonhos, Entre Perpétuos, Deadpool Dog Park. Tenho esse box de Guerras Secretas e Guerra Civil.
Tenho Solo Leve, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mangá. Não tenho mais, mas eu preciso comprar mais, gente, porque é incrível esse mangá. O Código da Vinci, Anjos e Demônios. Do Dan Brown também tenho Origem. Aí aqui já partimos para Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas. Do Dan Brown também tem O Símbolo Perdido. Tenho esse livro de contos do Machado de Assis, muito bom, aliás. Mulherzinhas, nessa edição meio antiga. Mulheres que Correm com os Lobos. Don Quixote. Bling Ring, A Gangue de Hollywood. O Acordo. O Erro. O Jogo. E A Conquista. A Queda de Gigantes. E Inverno do Mundo. Boneco de Neve. Do Stephen King eu tenho It, a Coisa e A Incendiária. Meu único livro da Agatha Christie, Morte na Mesopotâmia. O Fantasma de Canterville. Tenho esse do Sherlock Holmes. Doce Agonia. As Valquírias. Adultério. Primavera Eterna. O Segredo. Os Trabalhadores do Mar. E também eu tenho esse A Ilha Misteriosa, do Júlio Verne. Ele tá no saquinho assim, gente, porque essa edição ela é muito antiga e ela tá bem velhinha. Enfim, esse foi o meu bookshelf tour de todos os meus livros à estante. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. E, gente, eu vou fazer mais conteúdos de livros esse ano. Ainda temos metade do ano. Ainda dá tempo. Gente, é isso. Beijos e fiquem com Deus.